Eu acho que todos nós, em algum momento, já tivemos a alegria de vivenciar alguma Páscoa que você tenha recebido mais chocolate do que você imaginava. Me lembro quando eu era criança, eu teve uma Páscoa assim. Eu não sei se é porque eu era muito pequeno e aquela quantidade parecia para mim muito, mas eu sei que quando o meu filho chegou a uma certa idade, a gente não conseguiu mais controlar essa avalanche de ovos chegando na vida dele, de tio, de tia, de vô, de vó, de amigo, disso, daquilo, aquilo outro. Eu sei que, na minha avaliação como adulto, era muito ovo para um garotinho. Então, ele era pequenininho. Então, o que a gente fez? Ele gostava muito de ver, né? Porque as embalagens são muito bonitas, né? Tudo colorido, e criança adora isso. Ele ficava ali olhando, né? Tudo empolgado, feliz, ficava admirando, e ele sabia que era muito gostoso. Então, o que a gente fez? Quando a gente pensou, falou assim, ó, a gente vai guardar. Aí ele chorou, ele não queria que guardasse. Eu falei assim, mas não é para comer agora, não é para... A gente vai comendo devagarinho, isso e tal. Aí ele falou assim, que ele queria ficar vendo os ovos. Então, o que a gente fez? A gente colocou os ovos de Páscoa em cima do piano. Ele não alcançava, não subia, então era um lugar seguro e ele podia ficar ali olhando, né? Paisagem, miragem, ele ficava ali olhando. E um dia eu estava fazendo minhas atividades no meu quarto, estudando, vendo as coisas e tal. E, de repente, o Gabriel estava muito tempo sozinho e eu chamei Biel, Bibico, eu chamo ele de Bibico Fidurico. Às vezes eu chamo ele de Pocoyo também. Ele não vai gostar de ouvir isso aqui no DVD, mas sobretudo quando ele crescer, né? Hoje ele já não gosta, o Gabriel já está numa fase em que eu quero dar a mão para ele, né? Na rua, e ele não quer mais, sabe aquela história? Você dá a mão, daqui a pouco ele já tira assim. Você beija ele, ele já limpa aqui, né? Mas aí ele estava lá, falei assim, ô Bibico, Biel. De repente ele veio. Quando eu olho para ele, eu digo assim, filho, me diga uma coisa, você comeu chocolate? Eu falei, não. Filho, não mente para o pai. Você comeu chocolate? Não, pai, eu não comi chocolate. Eu falei assim, filho, fala para o pai, você comeu ou não comeu? Aí ele olhou, o olhinho começou a encher de lágrima. Ele falou, como é que o pai sabe? Eu falei assim, filho, o pai sabe de todas as coisas. Não queira esconder nada do seu pai. E ele ficou assim, né? Meu pai sabe tudo. Até que eu levei ele no espelho, né? Todo lambuzado de chocolate inteira, a cara inteira. Você sabe que às vezes eu tenho a impressão de que a gente faz isso com Deus, né? A gente está todo lambuzado de pecado e a gente quer enganar Deus, né? A gente quer mostrar uma beleza, uma pureza, uma bondade, uma santidade que a gente não tem. A gente é isso, a gente é pó. E Ele sabe que a gente é pó. Ele sabe que eu e você lutamos contra o pecado. Ele sabe de todas essas coisas. Ele sabe. E o pecado é um negócio complexo e difícil mesmo. Eu preciso falar para vocês hoje de uma situação muito triste. Muito triste. Talvez o momento mais triste do universo. Deus, um dia ele teve um sonho em algum ponto da eternidade. Ele teve um sonho. E esse sonho foi amado por Deus. E eu não me refiro ao planeta Terra, nem a Adão e Eva, nada disso. Um plano maior do que o planeta Terra. Um sonho sonhado por um Deus perfeito só pode ser um bom sonho. E Jesus amou esse sonho. Amou com todas as forças que um Deus que é amor pode amar. E Deus personificou esse sonho. E trouxe esse sonho à vida. E deu um nome a esse ser. E Deus deu o nome dele. E deu o nome de Lúcifer. Lúcifer significa portador de luz.
Depois de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o maior de todos os seres do universo era Lúcifer. O sonho amado de Deus, o sonho querido de Deus. Mas sabem, a Bíblia fala coisas tristes da história desse anjo. Ele deveria ser um portador de luz física, moral, espiritual, intelectual, mas a Bíblia diz coisas tristes a respeito desse anjo. Ele se transformou de Lúcifer para Satanás, diabo, inimigo. A Bíblia diz que esse ser é real, é pessoal, e o pior, ele está entre nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 12, o último livro da Bíblia, Apocalipse 12, verso 7 até o verso 9. Apocalipse 12, Apocalipse 12, versos 7, 8 e 9. E aqui diz o seguinte: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Miguel é um dos nomes de Jesus, quando ele está vestido para a batalha, para a guerra, é um dos nomes de Jesus. Verso 8: mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Em algum momento da eternidade, Lúcifer se levanta contra Deus, e a gente vai entender melhor por que aconteceu isso e como aconteceu isso. Como um ser perfeito, num ambiente perfeito, pôde desenvolver a inveja, o orgulho, o ódio, a maldade dentro de si. O fato é que a Bíblia diz que houve guerra no céu. Não pense você que foi uma guerra mental, de forças mentais. Essa guerra foi literal, batalha. O mesmo livro do Apocalipse, no capítulo 12, diz que esse anjo mau, ele levou consigo, no engano, na mentira, 1/3 dos anjos de Deus. Satanás, quando foi lançado a essa terra, depois de ter perdido essa batalha, ele foi lançado para esse lugar, para o planeta Terra. Quando Jesus esteve aqui, ele declarou: vem aí o príncipe desse mundo e eu nada tenho com ele. O tema da mensagem de hoje é a origem do mal, para que você possa ter uma visão mais clara do conflito entre o bem e o mal, a origem da nossa dor, da morte, do sofrimento, das angústias que eu e você passamos e vivemos. Eu queria que você construísse o seu pensamento baseado bastante aqui na Bíblia. Por isso, abra agora a sua Bíblia no livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel, no capítulo 28. E nós encontramos a partir do verso 11, Ezequiel 28, a partir do verso 11, uma profecia que é feita a respeito do rei de Tiro, que aqui ele empresta a sua figura maldosa para fazer uma representação de Lúcifer, e você vai entender isso no texto. Ezequiel 28, a partir do verso 11, diz assim: esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, você era um modelo perfeito, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda.
Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou maldade em você. Lúcifer foi criado para ser um anjo de proteção, um anjo de guarda, guardião. Ele era perfeito em tudo. Todos os caminhos de Lúcifer eram perfeitos. Os anjos do céu admiravam Lúcifer porque ele era o maior de todos os anjos. Tudo que Lúcifer fazia era lindo, belo e puro. Mas a Bíblia relata esse início do último verso que lemos: até que se achou maldade em você. A Bíblia diz que um ser perfeito, num ambiente perfeito, originando o mal, é um mistério. Tessalonicenses diz que é o mistério da iniquidade. Por alguma razão, Deus não nos revelou como isso aconteceu, mas o fato é que Lúcifer começou a desenvolver dentro do seu coração inveja, orgulho, soberba, presunção. Sabem o que a Bíblia diz a respeito de Lúcifer? Eu queria que você continuasse a leitura para você ir pegando a ideia do que a Bíblia diz. Isaías, no capítulo 14. O livro de Isaías também fala a respeito desse tema, que para mim é o tema mais triste de toda a Bíblia. Isaías 14, verso 13 e 14. Falando a respeito desse anjo, vejam o que a Bíblia diz. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Lúcifer desenvolveu uma síndrome. Sabe qual é a síndrome de Lúcifer? Querer ser quem ele não era. Ele tinha tudo. De todos os seres criados, ninguém era mais inteligente, ninguém era mais belo, ninguém era mais capaz que Lúcifer. Mas ele quis ser semelhante a Deus. Subirei ao alto das montanhas, nas nuvens estabelecerei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Ninguém é semelhante a Deus, nem ele, nem você. Lúcifer desenvolve a antítese de tudo que é bom, belo e puro. A maldade é um parasita do bem. A maldade, ela só pode existir na contrafação do bem. A maldade, ela é tão pobre que ela inexiste se não existir o seu oposto. Ele começa então a lançar suas ideias nefastas e más na mente de anjos puros que nunca haviam ouvido uma mentira. E a lógica de Lúcifer, e por isso a nossa preocupação precisa estar atento com a lógica do raciocínio, que pode nos levar a lugares terríveis e tenebrosos. A lógica de Lúcifer faz sentido. Primeira delas: que história é essa que Deus nos fez livres? Se você só tem um caminho a seguir, então você não tem direito de escolha. Nós só temos a bondade, nós só temos aquilo que Ele orientou dizendo que é bom. Logo, nenhum de nós é livre. Ele só mostrou um caminho,
Você não tem direito de escolha, você só tem direito de escolha se você tem uma alternativa. Se só tem uma opção, então você não tem escolha. Logo, Deus é um mentiroso. Ele diz que somos livres, mas nós não somos. Segundo aspecto importante, vocês verão que eu estou me rebelando contra o governo dele. Eu tenho uma alternativa de um governo onde de fato você vai ser livre, e vocês vão perceber que quando eu me posicionar contrário a Deus, ele vai me matar. Porque ele não é quem ele afirma ser. Ele diz que ele é amor, que ele é bondade, mas ele não é. Eu sou o primeiro na história do universo que vai se levantar contra esse governo, e ele vai me destruir. As questões de Lúcifer começaram a ser disseminadas. E eu tenho a mais absoluta certeza que Jesus Cristo, Deus Filho, apelou inúmeras vezes ao coração desse anjo. Sabem por quê? Porque Deus amava Lúcifer. Amava. E Ele não queria que essa semente destruidora, essa bomba atômica chamada pecado, criasse raízes dentro de Lúcifer. Mas a Bíblia declara que houve guerra no céu. Ele foi expulso, os demônios foram expulsos, os anjos se transformaram em demônios, foram expulsos. Eu tive o privilégio de ser professor de Bíblia para o ensino médio por 4 anos da minha vida. E todo tipo de pergunta vem de adolescente, né? Vocês podem imaginar. E eu me lembro que uma vez eu estava explicando exatamente sobre esse tema, e um garoto pegou, ergueu a mão e falou assim: professor, por que Deus não matou logo Lúcifer? Matava logo esse indivíduo aí, ó. Aí eu não ia ter prova de química na próxima aula, estava tudo certo, então Deus resolve não matar, e eu que tenho que fazer. Eu falei assim, essa é a questão. Se Deus exterminasse todas as dúvidas que ele tinha colocado no coração de qualquer anjo, poderiam ter raízes mais profundas ainda, e aí talvez uma pessoa quisesse pensar diferente, e falou: opa, vou ficar quietinho aqui, eu não obedeço mais por amor, eu obedeço por medo agora. Então Deus não tinha como alternativa destruir Lúcifer. Aí de repente uma menina ergueu a mão e falou assim: tudo bem, professor, mas Deus conhece todas as coisas, não conhece? Conhece. Falou assim: eu não sabia que Lúcifer ia se levantar contra ele, ia se transformar em Satanás? Falei assim: sabia? Falou assim: então por que criou? Era só não ter criado, simples. Ele já sabia que Lúcifer iria se tornar em diabo, então ele falou assim: não vou criar esse anjo, só isso. E aí estava todo mundo a salvo. E eu pensei um pouco e falei assim: essa é uma boa questão, mas Deus jamais faria isso. Ela falou: por quê? E eu respondi para ela: porque se Deus determinasse as suas ações a partir das minhas escolhas dentro da minha liberdade, ele não seria Deus, ele seria um grande manipulador do universo. Simples. Se Deus, aqui falando assim, não, eu digo para eles que eles têm liberdade, mas eu só crio pessoas que dentro da liberdade deles eu já sei que vão me obedecer. Deus não seria Deus. A maior prova de que Deus nos deu de fato liberdade é a existência do mal. Porque em última instância, amigo, quando Deus criou Lúcifer em algum ponto da eternidade, ele sabia que Lúcifer ia se tornar o diabo, mas ele sabia mais, que se criasse Lúcifer, ele como Deus teria que se revestir de pele humana, teria que receber cuspe no rosto, teria que ser espancado, chicoteado, teria que ser crucificado. Mas Deus criou Lúcifer mesmo assim, porque Deus é Deus, e Deus o amou profundamente. Deus deu a Lúcifer todas as oportunidades, ou mais, que eu e você temos, porque é uma coisa óbvia também. Se eu e você tivermos chances de arrependimento maiores do que ele teve, ele acusaria Deus diante do universo de injusto. Outra grande acusação de Satanás diante de Deus, você sabe qual era? Ele dizia assim: agora eu vou fazer o homem pecar. E se o homem pecar, eu faço um checkmate em Deus.
Porque ele diz que ele é justiça e ele diz que ele é amor. Mas o salário do pecado é a morte. Se o homem pecar e ele matar o homem, porque o salário do pecado é a morte, ele vai ser justo, mas ele não vai ser misericordioso. Agora, se ele preservar o homem, ele vai ser misericordioso, mas ele não vai ser justo. Então eu mostro que o governo dele é alicerçado em mentiras, em impossibilidades. Eu vou mostrar para todo o universo que é impossível alguém viver à altura da lei que ele estabelece. Ele se tornou um grande arqui-inimigo. E depois que o pecado entrou nesse mundo, amigo, eu e você, só sabemos o que é sofrer. O que aconteceu na história do universo foi um desvio de rota. O que aconteceu na história do universo foi uma queda tão profunda que abalou todos os seres do universo, não apenas aqui na Terra. Percebam, Deus nunca pecou, mas Ele sofre as consequências do nosso pecado, porque Ele chora quando você chora, porque Ele se entristece quando você se entristece, porque Ele enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Querido, nós vivemos em um mundo mau, mas um mundo que foi amado. Jesus Cristo veio a essa terra para resgatar-nos das garras do mal. Nós hoje vivemos aqui o maior sequestro da história. Eu preciso dizer uma coisa para você. Existe uma síndrome, os psicólogos aqui talvez vão se lembrar dessa síndrome, chamada Síndrome de Estocolmo. Você sabe como é essa síndrome? Nessa cidade, ocorreu um assalto a banco. E os bandidos entraram fortemente armados com muitos coletes bomba. E eles colocaram esses coletes nos funcionários, nos clientes do banco, sequestraram e fizeram um terror. Foram 5 dias de pavor, esse grande sequestro em Estocolmo. Mas depois de muitas negociações, ninguém se feriu, todos saíram, mas durante aqueles 5 dias, a tortura psicológica foi muito grande. Nós vamos explodir você, a gente vai explodir o banco, se explodir um, explode tudo, e o tempo inteiro. Só que eles já estavam todos assim preparados para dar atendimento psiquiátrico, psíquico, para as pessoas que tinham sofrido aquela violência. E eles descobriram um fenômeno. Porque alguns, não poucos, dos reféns começaram a defender os seus agressores. Eles vão assim, mas como pode uma coisa dessa? O indivíduo, ele é agredido, ameaçam tirar a vida dele, ele é cerceado a sua liberdade, ele é ameaçado de morte o tempo inteiro, e ainda assim ele defende. E aí começou-se a se diagnosticar e a se estudar essa síndrome, e foi dado o nome, batizado com o nome de Síndrome de Estocolmo, que é quando o agredido defende o agressor. Isso é comum, infelizmente, em casos domésticos, passionais, quando a moça apanha do marido, 1, 2, 3 vezes, e quando você vai conversar com a moça, tentar, ela diz assim, não, mas ele é bom, ele poderia ter me matado e não me matou. Ele me bateu menos dessa vez do que da outra vez. Isso é uma síndrome de Estocolmo. A impressão que eu tenho é que nós vivemos essa síndrome. Querido, tudo de ruim que você já viveu na sua vida e que você vai viver, vem do mal, vem do diabo. Mas parece que nós temos uma relação de amor e ódio. Porque a gente não quer ficar doente, a gente não quer o câncer, a gente não quer uma filha violentada, a gente não quer um casamento destruído, a gente não quer o desemprego, a gente não quer a fome, a gente não quer o mal de ninguém, mas a gente bebe da maldade o tempo inteiro. A gente bebe através dos filmes, das séries, das novelas.
a gente usufrui da maldade, a gente bebe daquilo que o diabo produz, o tempo todo. Nós precisamos aprender de uma vez por todas a amar as coisas que Deus ama e odiar as coisas que Deus odeia. Você e eu precisamos nos posicionar no conflito entre o bem e o mal. De que lado você está? Ou você pertence aos céus, ou você pertence à terra. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do mal. E nós precisamos definir de que lado estamos, porque se eu estou do lado de Deus, eu leio esse livro, e não Harry Potter. Se eu estou do lado de Deus, eu leio esse livro. Se eu estou do lado de Deus, eu não deixo nada de mal, de malévolo, entrar na minha casa. Eu não deixo entrar filmes de terror, porque eu sei que isso não provém de Deus. A Bíblia diz que o prudente vê o mal e se esconde. Mas tem gente que tem prazer em ver sangue. Quem é você? Qual é o seu lado? Quando Jesus voltar a essa terra, milhões de pessoas se salvarão. Bilhões se perderão. De que lado você está? Quem é você? Lúcifer nos destrói pelo prazer. Ele sabe como nos engendrar, como nos seduzir. Mas sabe, se eu e você permanecermos de mãos dadas com o nosso Salvador, mal nenhum te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Deus dará ordens a teu respeito e enviará anjos para que te guardem. A origem do mal é a coisa para mim mais triste da Bíblia, porque Lúcifer era para ser luz. Hoje ele é 100% mal, não há esperança mais para ele, ele está condenado, a Bíblia diz. Jesus Cristo disse: vem aí o príncipe desse mundo, eu não tenho nada com ele, nada. Essa história de que existe um pouco de maldade no bom e um pouco de mal na boa, essa história não existe na Bíblia. Ou pertence ao céu, ou pertence ao inferno. Ou está do lado de Deus, ou está do lado do inimigo de Deus. A gente imagina que pode existir uma área cinza para a gente. Eu fico um pouco aqui, um pouco ali, usufruo daqui, mas daí eu dou a mão aqui. Não, amigo. Eu espero que eu e você estejamos do lado certo nesse conflito. E isso só é feito com as minhas atitudes e com as minhas ações. Não é só com o que eu falo, é com aquilo que eu faço. É com aquilo que eu faço. Eu espero que você faça o certo, porque o certo é sempre melhor que o errado, sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja do mal, e que eu e você possamos nos posicionar do lado de Jesus até que Ele volte a essa terra. Vamos juntos orar. Querido Pai, nos ajude, Senhor, por favor. Nós precisamos estar ao seu lado. Nos ajude para que o universo saiba que pertencemos ao Senhor. Nós queremos que o sangue precioso de Jesus perdoe os nossos pecados e nos salve para a eternidade. Permaneça conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.